E eu te agradeço em meu nome e no nome da turma inteira. Eu te agradeço porque eu sei que tu não tens muito tempo, que tua agenda é muito complicada e que, portanto, dediques esse tempo para estar conosco. É uma coisa que eu agradeço de coração. Agora, eu indiquei a Wikipédia da querida amiga, a doutora Beth Rocha, para que vocês vejam. Mas eu vou dizer simplesmente o seguinte: em toda a história da humanidade, desde 1 milhão de anos atrás, a primeira mulher em presidir um superior tribunal militar é essa senhora que está aqui conosco. Ou seja, essa senhora estará em todos os livros de história sérios do mundo de aqui a uns anos. Essa senhora que está aqui conosco hoje à tarde é uma senhora que, na história da luta dos direitos humanos das mulheres e na história da luta das mulheres chegando ao poder, vai ter um capítulo com o nome dela. Assim de simples. Essa senhora é uma glória para o Brasil. É uma glória para o Brasil, porque graças a essa senhora, o Brasil vai ser para sempre o primeiro país do mundo em ter um superior tribunal militar presidido por uma mulher. O que será uma glória para a história do Brasil para sempre. Também é uma glória para a Latinoamérica, que Latinoamérica, a América Latina, tenha sido, antes que a Europa, antes que os Estados Unidos, a primeira região do mundo em ter uma mulher presidindo um superior tribunal militar. Aliás, tu pensarias que uma mulher, para presidir um superior tribunal militar, tem que virar homem. Tem que virar homem com saia para presidir um tribunal militar. Bem, mentira, não é verdade. Professora Beth Rocha já demonstrou para o mundo inteiro que se pode ser presidenta de um superior tribunal militar e continuar sendo mulher. E continuar olhando o mundo com olhos de mulher, a vida com olhos de mulher e coração de mulher. Pessoa maravilhosa como ser humano. Ricardo. Modesta, simples, carinhosa. Ela tem muita paciência, porque se ela tem paciência para me aguentar a mim nas oportunidades... Você é um amigo maravilhoso, Ricardo. Você é um amigo maravilhoso. Ter você como amigo não é ter paciência. Obrigado. Mas ela tem muita paciência. E é uma pessoa que vocês não vão achar ninguém falar mal dela. Ninguém. Agora, se uma pessoa tem uma vida, digamos, normal, sem maior questão, e ninguém fala mal dela, bom, perfeito. Agora, se tu vais ser a presidenta do Superior Tribunal Militar do Brasil e ninguém fala mais de ti, rapaz, já está. Já está. Já está, é tudo. Já que mais podes pedir da vida? É tudo. Querida Maria Elizabeth Rocha, Beth Rocha para os amigos, obrigado por estar conosco e deixa-me te perguntar primeiro como tu estás a ver a situação no Brasil jurídica, política, diante do Covid-19. Adiante. Bem, antes de responder a pergunta, eu gostaria de te agradecer, meu queridíssimo amigo Ricardo Rabinovitch, pelo esse convite honroso em participar, compartilhar um pouquinho das suas aulas na Universidade de Girona, na prestigiosa Universidade de Girona.
cumprimentar todos os alunos que estão aqui presentes e dizer que não acreditem nas palavras do Ricardo, porque isso são palavras de um amigo generoso, né, com quem eu compartilho já há muitos anos a academia e a amizade, e, portanto, elas vêm do fundo do coração, muito mais do que, né, reproduzem a verdade. Es un gusto inmenso estar acá. Yo no hablo muy bien el español, la lengua de Cervantes, me gustaría mucho. No soy como Ricardo, poliglota, que habla muchas línguas, pero intentaré hablar despacio y mezclar un poquito de mi portuñol para me fazer compreender. Então, respondendo à pergunta, Ricardo, a situação do Brasil, né, está, como todos os noticiários andam reproduzindo, bastante complicada. Né? A Covid, ela desencadeou um processo que, de alguma forma, já era uma morte anunciada. Porque, em primeiro lugar, nunca houve, por parte dos governos brasileiros, e eu não falo desse em especial, mas dos anteriores, uma preocupação em concretizar os direitos sociais. Então, apesar deles estarem alçados a cânon constitucional, deles estarem esculpidos no artigo 6º da Constituição Federal, e, se não me engano, o artigo também 126, eu trouxe aqui a função, artigo 126, que trata do direito à saúde, ou 226, não sei de cabeça, mas isso é relevante. O fato é que os direitos sociais, eles sempre foram postergados e não passaram de quimeras de uma Constituição principiológica. Uma Constituição que tem grandes virtudes, mas que, infelizmente, observou, nesses 32 anos de vigência, pouca concretização. E hoje tem cabido ao Poder Judiciário fazer escolhas trágicas, sobretudo no tocante à saúde, não é? Superpondo as decisões do Poder Executivo. Então, a Covid nos pegou, não é, numa situação onde o sistema de saúde público brasileiro, apesar do Sistema Único de Saúde ser extremamente interessante, porque ele descentraliza as políticas sanitárias, não é? Ele não funciona bem porque falta recursos. Falta recursos para a educação, falta recursos para a saúde, falta recursos para o meio ambiente, enfim, falta recursos. E a Covid nos pegou nessa situação, né? Um estado que é precário em termos de saúde pública. Este é um ponto. O outro ponto foi a crise federativa que se instaurou, não é, diante da Covid-19. E essa crise federativa foi muito em função das peleias, das divergências do governo federal, da União, com os estados e municípios. E chegou a um ponto de paroxismo tão grande que foi necessário a interveniência propedêutica do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade e em arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, uma arguição, uma DPF específica e 2 ADIs, não é? Que, em sede de controle abstrato, fixaram que as competências da União, dos Estados-membros e dos municípios eram concorrentes e suplementares. E, portanto, não poderia o poder federal ultrapassar nem sobrepujar decisões, não é, que pudesse, de alguma maneira, confrontar a política que os governadores e os prefeitos estavam adotando para proteger a saúde das suas populações. Todos sabem que o discurso do presidente Bolsonaro foi divergente das recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, no sentido do isolamento ser vertical, ao invés de ser horizontal, das pessoas se aglomerarem, né, mesmo sem tomarem os devidos cuidados, da preocupação com a economia, ao invés da preocupação com as vidas humanas. Enfim, foram escolhas, né, que, de uma certa maneira, acarretaram um colapso dentro da federação, que acabou esbarrando nas esferas judiciais. E, por sorte, né, a intervenção propedêutica do Supremo nos salvou, porque eu digo que, se nós estamos enterrando 30 mil mortos, segundo os dados estatísticos
noticiados pela imprensa ontem, hoje deve estar muito mais do que isso, e isso são os dados estatísticos oficiais, porque as subnotificações são imensas. Então, nós enterramos muito mais mortos, né, do que esses que estão sendo contabilizados, né, pelo governo federal. Teria sido muito pior se as políticas, né, do isolamento, da quarentena, do uso de máscaras, não tivessem sido adotadas, né, segundo as preceituações dos governadores e prefeitos. Então, de uma certa maneira, e só um detalhe, Ricardo, que é muito importante dizer, que esse colapso federativo, e eu disse que era uma morte anunciada por isso, já vinha se pronunciando no horizonte há muito tempo. Existe um embate, uma falta de interlocução imensa entre o presidente da República e os governadores. 26 dos 27 estados da Federação Brasileira, né, escreveram uma carta anteriormente à Covid entrar no nosso território, né, pedindo providências e pedindo um melhor diálogo com o presidente da República. E, infelizmente, o que elas obtiveram foi um silêncio absoluto e um total descaso. Então, a Covid só agudizou uma crise que já estava se desenrolando e que teve, como eu disse, o seu paroxismo com o ápice da doença no território nacional, que está absolutamente descontrolada. Querida amiga, obrigado por tua clareza, como sempre. Te pergunto uma coisa, tu falavas de que a questão dos direitos sociais como uma questão esquecida, uma questão que é diferente. Eu creio que há uma realidade, tristemente, uma realidade geral na região, na América Latina. No Chile, ontem ou anteontem, o ministro da Saúde do Chile falou com aquela sinceridade que caracteriza aos irmãos chilenos, não, que diferentemente dos argentinos e dos brasileiros, que não somos tão sinceros, os chilenos têm essa sinceridade dura, não assim? E ele falou abertamente, e a segunda vez que ele é ministro da Saúde. Ele já foi ministro da Saúde nos primeiros 4 anos do governo do presidente Piñera. E ele falou claramente: acontece que eu não sabia como viviam os pobres no Chile. É ministro da Saúde, não? Por segunda vez. Ele já foi 4 anos ministro da Saúde. É que eu não sabia como viviam os pobres no Chile. Bom, perfeito. Parece que ninguém sabia que existiam favelas, ninguém sabia que existiam pessoas sem água, ninguém sabia que existiam pessoas que moravam em pequenas casas precárias. Parece que ninguém sabia. Aqui na Faculdade de Direito, ninguém olhou para o Rio para ver, então, toda aquela enorme, gigante favela que nós temos aqui. Ninguém sabia. Parece que agora nos enteramos que os detidos nas prisões estão muito mal. Antes não sabíamos, pensávamos que a prisão era o Sheraton Hotel, não? Agora a gente... Como os presos nas cárceres não estão maravilhosamente bem? Não são 5 estrelas as cárceres dos nossos países? Como é assim? O que aconteceu? Agora, eu te pergunto, essa crise, considerando que os direitos sociais estão em todas as nossas constituições, como tu bem falavas, o direito à saúde está em todas as nossas constituições, os direitos sociais estão em todas as nossas constituições, poderia-se dizer que a pandemia gerou uma demonstração, não sei, eu te pergunto, não, gerou uma demonstração prática de que conter os direitos na Constituição não ganhamos nada? Exatamente. E o que é mais lamentável,
que eu percebi, Ricardo, é que a sociedade se deu conta, e os governos também, não é, de que preservar a saúde, a dignidade, a vida, não é, o direito ao meio ambiente saudável é necessário para todos nós nos salvarmos. A Covid é um vírus invisível que não conhece fronteiras, que não conhece ideologias, que não conhece classes sociais, não é? E que, sobretudo, não conhece políticas governamentais e a mão invisível do mercado. Então, é importante, não é, que se nós tivéssemos, seria importante que se nós tivéssemos um sistema de saúde realmente efetivo e que funcionasse, eu não diria que os problemas estariam resolvidos, mas grande parte deles, porque nós teríamos condições de abraçar esses hipossuficientes e essas populações vulneráveis e dar-lhes assistência mais humanizada. Mas isso não está acontecendo aqui, porque nós não temos respiradores, nós não temos sequer testagens. Então, as subnotificações são em razão da ausência de testagens que são feitas, não há como é que se diz, os invólucros, os medicamentos para poder se testar se está ou não com a doença. Eu tive uma suspeita de estar com a Covid, porque convivi com uma pessoa que tentei num hospital particular e pagando, e não consegui realizar o exame. Então, por aí se vê, né, a situação emergencial que o Estado está vivendo. Entendo. Estás aí ou porque ficaste como congelada? Isso desembocou numa série de irregularidades. Portanto, nós estamos vivendo uma situação em que os direitos sociais realmente, como eu falei, são apenas, não são vistos, pelo menos no Brasil, nunca foram vistos como compromissos constitucionais, e sim como promessas políticas de uma Constituição que é principiológica, de uma Constituição que é dirigente, e para muitos a Constituição dirigente morreu. Para muitos a Constituição dirigente já não existe mais. Então, eles ficam a critério, né, da implementação dos governos que não adotam políticas racionais para tentar equiparar as enormes desigualdades sociais. A Covid mostrou a cara da miséria brasileira, né, em toda a sua grandeza. Né? E essa miséria, as pessoas nunca se deram conta de que o retorno da violência do Brasil era muito em função das desigualdades sociais. O discurso prevalecente ainda hoje, talvez com mais ênfase, é que não se pensa na reinserção do detento, não se pensa numa justiça que possa, vamos dizer assim, educar o infrator, mas sim numa justiça retributivista. Não é? Não se fala em tentar entender o porquê, né, que o lado frágil da relação processual, que é o réu, foi levado àquele ponto. Se discute a maioridade penal como uma saída para poder acabar com a violência no Brasil e tornar os nossos presídios, que são degradantes, que são humilhantes, em jardins de infância. Né? Então, a sociedade brasileira nunca se deu conta de que essa desigualdade social imensa entre classes sociais, não é? Ela é o principal fator gerador da violência. E hoje, lamentavelmente, ela está se apercebendo de que a doença que se alastrou, independentemente de classes sociais, né, em toda a sociedade, também é uma consequência do descaso com as classes sociais mais subalternizadas, que precisavam da proteção estatal, que precisavam de um estado de bem-estar social e que não tiveram esse retorno. Então, hoje o discurso populista ele é incapaz de atender às demandas. Está me ouvindo, Ricardo? Porque congelou. Agora sim, agora sim. A conexão está instável. Apareceu aqui que a agora sim. conexão está Esperemos instável. que não seja
o governo que está te censurando, não? Olha, eu tenho para mim. Eu espero que não, porque toda hora minha Esperemos que conexão. não. Mas Até me eu dizer só uma coisa. de fazer um comentário, Sim. Ricardo, porque realmente eu acho que todos devem estar acompanhando o que está se passando no Brasil, né? Manifestações contra a democracia, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Educação, né, fez uma declaração horrorosa numa reunião ministerial que, por ele prenderia todos os magistrados do Supremo Tribunal Federal. E o fato é que existem sérias preocupações, ainda falam em intervenção militar constitucional, até isso eu já ouvi. Né? Então, existem sérias preocupações com a normalidade do regime político. Nós vivemos, né, de 64 a 88, um período de um regime militar duro, e eu nunca poderia imaginar que em 2020, né, eu estaria discutindo golpe militar com a Covid simplesmente levando a óbito a vida de milhares de brasileiros diariamente. Nunca nenhum governo militar, né, um presidente da República disse que descumpriria uma decisão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E é a propósito disso que eu queria dizer que o público posicionado começou a vibrar. Porque se, de um lado, os bolsonaristas atacam as instituições, né, por outro lado, a sociedade civil organizada está começando a implementar ações, né, no sentido de defender um patrimônio que nós conquistamos às duras penas, que foi justamente a legitimidade e a redemocratização do regime político. E, portanto, eu recebi hoje, e até estou aqui, uma decisão do ministro Celso de Mello, que é uma decisão fantástica do Supremo Tribunal Federal, onde ele analisa a petição 8.813, que foi interposta pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Partido Socialista Brasileiro, pelos partidos de esquerda, para combater essa fake news que está sendo divulgada, né, de dentro do gabinete do governo, chamado Gabinete do Ódio, que atacam as pessoas que são contrárias ao regime instalado. E, nesse sentido, foi impressionante. O ministro até não deu provimento à petição, porque ele entende que pedir telefones celulares, que se colocar no lugar do Ministério Público, que no caso é a Fiscalia, não é, para intentar ações penais, não cabe ao judiciário, né, e seria uma invasão constitucional de competências, mas antes disso ele deu um grande puxão de orelha no presidente da República, que disse que não iria cumprir decisões judiciais, que decisões judiciais absurdas não se cumprem, a propósito do recolhimento dos telefones celulares para poder verificar de onde tinham partido aquelas agressões, né, se eram de apoiadores, se eram do próprio presidente, se eram dos ministros, dos filhos do presidente. E ele falou algo que me deixou assim, que me deixou muito encantada, porque Outra ele, ao vez. afirmar que Sim, fala. Sim. É essencial afirmar que, nesse momento, o Brasil enfrenta gravíssimos desafios e que o Supremo Tribunal Federal está atento à sua alta responsabilidade institucional, que o Supremo não transigirá, que o Supremo não renunciará ao seu desempenho isento e impessoal da jurisdição e fará sempre prevalecer os valores fundamentais da ordem democrática. E mais, o Supremo é o garante da Constituição, da sua integridade e dos seus princípios. Então, ele não aceita, né, que culminem em deformar da lei gravíssimos desafios, que também repercutem na Corte Suprema, a quem incumbe superá-los por efeito da sua própria competência institucional. O fato é que, nesta petição 8.813,
descumprimento. Está com problemas de conexão, a doutora Beth. Voltou? Voltou, mas está bastante fraca a conexão. Eu não sei porquê, né? Mas, enfim, eu não sei onde eu parei, então vou recomeçar. O fato é que o ministro Celso de Mello, inclusive, aventa, não é, que o eventual descumprimento de um chefe de Estado, né, de uma decisão judicial implica em responsabilização política, implica, né, em crime de impedimento administrativo, né, fora os comuns. Agora, querida amiga, o que tu acabas de ler, além de ser realmente uma declaração valente e forte, muito forte, dá medo, porque dá medo, porque eu já li essas declarações trabalhando como historiador com a origem das ditaduras militares em Latinoamérica. Ou seja, esse tipo de declaração era característica das Cortes Supremas quando a ditadura estava na porta. Ou seja, são declarações muito fortes e muito raras em contexto democrático, não? Ou seja, são declarações, em realidade, de última ratio, não? Quando já um Supremo Tribunal entra a falar dessas maneiras e em tais termos, normalmente é porque há uma bota militar entrando pela porta. Tu sabes que nos últimos dias houve boatos, falas e demais, no sentido de que alguns setores políticos perfeito, estás ingressando com o telefone, muito bem. Vamos esperar que ingresse com o telefone. Porque aparentemente a conexão... A conexão caiu e eu entrei pelo Perfeito. celular, pelo 4G. Perfeito. Agora estás duas vezes. Agora estás duas vezes. Agora vales por dois. Estás duas vezes. Pois é. Estás congelada aqui, congelada e aqui viva. Estás duas vezes. Meu Deus. Não, agora está muito melhor. Agora, atende-me uma coisa. Nos últimos dias, até em jornais do mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, o resto da América Latina, houve muitas notícias de movimentos dentro de setores políticos e de setores militares, que tu os conheces muito bem, como notável juíza do Tribunal Militar, no sentido de fazer saber, vamos dizer entre aspas, ao senhor Presidente da República que esses setores estão dispostos, chegado o momento, a apoiar uma ditadura do próprio presidente. Apoiar que o próprio senhor Presidente da República faça um movimento, o que faz lembrar muito Fujimori, que faz lembrar muito o autogolpe de Fujimori, não? Quando Fujimori, com apoios de determinados setores, se virou de presidente constitucional eleito a ditador, não? Lá naquele momento a excusa era, tu te lembras, Sendero Luminoso. A excusa era a guerra contra Sendero Luminoso, o país não pode continuar assim, Ele fez um autogolpe. Agora, nesses termos, eu recebi, porque, querida amiga, às vezes
há coisas que não pode se acreditar. Eu acho que não existe uma pessoa no mundo que me conheça e não saiba quais são minhas posições diante do atual governo brasileiro. Eu creio que eu manifestei publicamente inúmeras vezes. Igualmente, eu recebi uma comunicação dessas de Change.org, não? Uma comunicação de um aluno do doutorado da UBA, convidando-me a assinar uma nota em apoio do senhor presidente Bolsonaro. Não se pode acreditar. Em apoio do senhor presidente Bolsonaro, e a nota fala do apoio dos militares, oficiais e suboficiais do Exército Brasileiro ao presidente e seus ministros diante do ataque de que estão sendo objetos pelo STF. Então, veja, Ricardo, eu acho que aqui tem duas questões importantes para se dizer, né? Em primeiro lugar, realmente, a grande discussão e a grande pergunta é: este governo é militarizado ou os militares estão se politizando? Porque o fato é que quando a política entra pela porta dos quartéis, a hierarquia, a disciplina sai pela janela. Isso é um ponto. E a história já provou que não funciona, né, os militares como políticos. O poder civil tem que estar acima deles para poder gerir, né, as Forças Armadas. Pois muito bem, nem no regime militar nós tivemos um chefe da Casa Civil que fosse um militar. O ministro da Defesa, que deveria ser um civil, é um general, né? O chefe da Casa Civil também é um general. Agora, é importante, então, isso é realmente uma sinalização de que o governo, né, o ministro da Saúde, depois dos dois grandes epidemiologistas que foram exonerados, é um general de intendência. O nosso ministro da Saúde é um general, não é? Que não tem formação médica. Então, mas não estamos na guerra contra o coronavírus? Pois é, eu acho que a ideia deve ser mais ou menos essa. É a guerra contra o coronavírus. Não é? Então, o fato é que realmente existe uma ocupação, um aparelhamento do Estado pelos militares. Mas eu pergunto, esse governo é um governo militar? Eu acho que não. Pelo menos ainda não. E eu digo por quê? Porque o presidente Bolsonaro, que se apresenta como capitão, saiu das Forças Armadas, pode-se dizer até de bate-vaias, porque ele respondeu a um processo onde ele foi condenado na primeira instância, na Justiça Militar, a qual eu pertenço, e absolvido na segunda instância, e isso está disponível para quem quiser ler, porque um jornalista publicou, inclusive, um relato do julgamento e, enfim, das provas, né? Tudo começou com uma entrevista que ele deu à revista Veja, reclamando dos soldos dos militares, que é baixo. Mas todos sabemos, né, que os militares são sujeitos a relações especiais de sujeição. Portanto, o caminho para reclamar dos baixos soldos não é ir à imprensa reivindicar por melhores salários. E isso foi num crescendo a ponto dele próprio ter dito para uma jornalista da própria revista Veja que se planejava fazer atentados terroristas, né, para poder chamar a atenção do governo. Isso foi o estupim, o Ministério Público o denunciou, ele chegou a mostrar um esboço de um desenho onde seriam colocadas bombas, né, para poder chamar a atenção do governo, foi condenado na primeira instância e acabou sendo absolvido no Superior Tribunal Militar. E ali ele passou para a reserva. O capitão Bolsonaro, ele era uma pessoa não grata pelo Exército Brasileiro.
ele era impedido de entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, ele era impedido de entrar dentro dos quartéis, não é? Exatamente porque os militares eles têm internalizado a questão da hierarquia de uma forma visceral. Não é? Então, eles não admitiam a postura que ele adotou, principalmente ameaçando colocar bombas, né, no Rio de Janeiro para poder reivindicar melhores soldos. Bom, tudo mudou. Ele já era deputado federal, ele panfletava, né, na frente dos quartéis, mas não entrava dentro deles porque era impedido e também porque não se pode fazer política dentro de quartel. Isso é um ponto, é proibido constitucionalmente. Pois bem, tudo mudou agora, não é, quando ele se elegeu presidente, porque, coincidentemente, os generais de 4 estrelas de hoje foram os colegas de turma da época dele. Então, hoje, se ele tivesse seguido da carreira, né, e tivesse obtido as promoções, ele provavelmente seria um general. Né? Então, coincidiu que a geração que foi colega dele na Academia Militar é a geração dos generais presentes. A minha dúvida é se realmente os militares estão dispostos a pagar um preço tão alto, né, de dar um golpe em nome de alguém que até bem pouco tempo não era bem-vindo dentro dos quartéis, não era bem quisto pela alta oficialidade das Forças Armadas. Eu estou me referindo à alta oficialidade, porque ele sempre foi eleito pelos subsargentos, pelos sargentos, subtenentes, pelos cabos, pelos soldados. Esses elegiam e apoiavam o presidente Bolsonaro, que é bem o estilo, inclusive, populista dele, né, de falar diretamente com as massas, sem interveniência de partidos políticos, que ele, inclusive, não tem nenhum. Não é? Porque ele se desentendeu com o partido político e hoje ele é um presidente sem partido na presidência da República. Então, isso caracteriza bem essa postura populista dele. Mas o fato é que eu me pergunto, né, e isso a história vai mostrar, se os militares não aprenderam com a história. Hoje, as Forças Armadas são as instituições mais confiáveis em pesquisas de opinião do Brasil. Antes mesmo da Igreja Católica, né, as Forças Armadas aparecem em primeiro lugar. Elas levaram bastante tempo para resgatar a confiabilidade e o bom nome depois do regime militar. Então, existe uma série de ponderações aí que têm que ser feitas se realmente os militares estão dispostos, né, a pagar novamente o preço. Outra vez. Agora com o celular. Beth, estás lá? Beth, escutas? Estás lá? Beth? Beth. Bem, esperemos que volte. Beth? Voltou? Aqui, voltaste. Então, na verdade, Ricardo, a minha dúvida é se realmente os militares estão dispostos a pagar esse preço histórico tão imenso, cuja dívida ainda não foi totalmente saldada. Porque eu tenho para mim que a sociedade brasileira só vai esquecer, né, do regime de 64, como esqueceu de 37 de Vargas, quando o último dos torturados e o último dos torturadores morrerem. Porque enquanto houver ainda torturados e torturadores, essa história vai ser sempre relembrada. Eu concordo contigo, te agradeço muito, concordo contigo. Eu também tenho, e já falamos alguma vez isso contigo, eu tenho um alto conceito do Exército Brasileiro, pelo menos em seu nível mais alto, digamos. Os oficiais principais, eu tenho um alto conceito do Exército Brasileiro, meus contactos, que logicamente os teus são 3 milhões de vezes mais do que podem ser os meus, mas da mesma maneira que meu contato com outros exércitos latino-americanos, eu acho que hoje os exércitos
dos países que tiveram ditaduras militares no último século em América Latina, hoje são exércitos que não querem saber nada, em geral, de ditaduras militares. E que estão muito comprometidos com a democracia, com a república. Eu sempre achei que as declarações militaristas do presidente Bolsonaro eram mais acordes com o prazer, talvez, de setores do baixo exército brasileiro, de suboficiais, digamos, mas não declarações simpáticas aos altos mandos do exército brasileiro. Agora, eu não posso evitar pensar, desculpa-me, por favor, pelo que eu vou dizer. Não, todos nós não podemos. Mas eu te digo, desculpa pelo que eu vou dizer, mas eu não posso deixar de pensar que a situação era muito semelhante com Adolf Hitler na Alemanha. Adolf Hitler era muito desprezado pelos generais alemães e considerado um bicho raro, louco, pelos altos mandos alemães, mas ele era simpático aos militares de baixa graduação do exército alemão, que até olhavam nele uma possibilidade de eles ascenderem e substituírem os velhos generais prussianos com aquela formação tradicional, clássica. Eu também acho que os generais do exército brasileiro não vão entrar em uma questão como a que alguns setores estão procurando gerar. Sabe que eu não posso deixar de pensar que uma das coisas que o presidente Bolsonaro mais moveu na sua campanha foi o medo de Venezuela. Não? Chegou Isabela, que alegria. Foi o medo de Venezuela. Não? Ou não queremos ser Venezuela e demais. E o Brasil jamais esteve... Olá, Isabela, querida, como estás? O Brasil jamais esteve tão perto de Venezuela se tornar como uma agora. Venezuela. Não? Ou seja... Com certeza. Não? É incrível, porque uma das coisas principais na propaganda do presidente Bolsonaro foi o medo de Venezuela. Não sejamos Venezuela. E jamais esteve o Brasil tão perto da situação ditatorial que tem a Venezuela como está agora. Não? Ou seja, durante a presidência do presidente Lula e durante a presidência da presidenta Dilma, o Brasil teve 1000 problemas, mas jamais houve uma situação de risco das instituições republicanas. Exatamente. Mesmo com quadros de, digamos, corrupção e demais, jamais houve um risco da institucionalidade, jamais houve uma falta de respeito ao Poder Judiciário, ao Congresso da República. Ou seja, é interessante que um governo que vem para acabar com a corrupção, limpar a corrupção, seja o governo que está colocando o Brasil na posição de maior risco institucional desde a queda da ditadura militar, não? O que não deixa de ser interessante. Agora, eu te pergunto uma coisa. Tu pensas que essas coisas que estão acontecendo estariam mostrando uma necessidade de modificar para o futuro a Constituição Nacional, a Constituição Federal do Brasil, para, digamos que situações como a situação da pandemia, assim, tivessem um reconhecimento, um espaço no texto da Constituição? Na verdade, Ricardo, só pontuando a sua colocação anterior, eu não fico absolutamente ofendida com essa verossimilhança entre Hitler e o presidente Bolsonaro, que, inclusive, o ministro Celso de Mello, numa entrevista, numa mensagem pessoal que
hoje nada mais é pessoal, né? nesse admirável, nesse panóptico de Bentham, né? Nada mais é pessoal, né? Assemelhou ao ovo da serpente. Né? E ele fez fez uma aproximação entre a República de Weimar e a República Brasileira. E sérias referências ao nazismo, né, por membros do governo, ao nacionalsocialismo, foram feitas com tamanha, vamos dizer assim, de uma forma tão contundente, tão repetida, que a Embaixada de Israel e a instituição Brasil-Israel pediram ao governo que parassem de fazer referências ao nazismo, porque isso era um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto. A sociedade, deixe-me ver aqui, eu tenho até anotado isso, né? Deixe-me ver aqui. Bem, enfim, o fato é que há realmente uma reação por parte da sociedade civil, não é? O Instituto Brasil-Israel condena o uso de referências nazistas pelo governo Bolsonaro, dizendo: vocês ofendem a memória das verdadeiras vítimas do nazismo e não enganam ninguém. Ou seja, o ministro Roberto Alvim, que era o antigo secretário de Cultura, divulgou um vídeo emulando a estética e o discurso de Goebbels. Né? Posteriormente, o secretário especial de comunicação da presidência publicou uma frase escrita nos portões dos campos de concentração de Auschwitz: o trabalho liberta. O deputado Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, né, que foi investigado e já condenado, e agora investigado por disseminação de fake news, se referiu ao presidente do Supremo como um Hitler. E Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, ele fez uma alusão à caça aos judeus pelos nazistas, né, comparando a Noite dos Cristais com uma determinação, né, do Supremo Tribunal Federal para, eventualmente, recolher ou não celulares para verificar se as fake news eram ou não eram oriundas dos celulares do gabinete do ódio. E ele é judeu, não? Desculpa, ele é judeu, não? Ele é judeu, ele é de origem judaica. Mas o secretário de comunicação da presidência também é. Né? Então, é realmente impressionante, né, essas alusões ao nacionalsocialismo e chega a ser assustador. Mas, dentro daquilo que você me perguntou, né, o problema é que a política e a democracia, elas serão sempre precárias e cambiantes. Mas as distintas vozes, as dissidências, e hoje o Brasil, como eu disse, o público posicionado começou a vibrar, elas nos permitirão robustecê-las e sair desse perigoso labirinto que nós estamos vivendo. Então, Ricardo, eu não creio que seja necessária uma modificação da Constituição, a 100ª emenda. Uma Constituição que tem 30 anos e já foi modificada 100 vezes. Ela é uma Constituição que incomoda muito mais pelas suas virtudes do que pelas suas ausências e pelos seus pecados. E digo mais, o Supremo Tribunal Federal, na DPF que julgou, a DPF... Deixa-me achar aqui, a DPF... Bem, porque o público é brasileiro, né? Então o público tem noção do que eu estou falando. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o próprio Supremo Tribunal Federal se pronunciou que o Brasil, são a ADI 6341 e a ADI 6343 e a DPF 672, que o Brasil ele aderiu a todos os tratados, né, de direitos humanos que já foram, vamos dizer assim, protocolizados na comunidade internacional e também ao Tratado de Constituição da OMS. E, portanto, né, caberia a nós adotarmos, com base no regulamento sanitário que os órgãos da OMS produzem, as diretrizes que estão sendo indicadas ali, não apenas pelo órgão de ter uma melhor expertise no assunto, mas também pelo órgão elaborar políticas globais para
ações locais. E se não fosse também esses tratados, Ricardo, é importante dizer, foram todos internalizados pelo Brasil, porque nós não temos eficácia direta e aplicabilidade imediata dos tratados de direitos humanos como a Constituição argentina tem. Necessita haver um procedimento, né, de internalização. E os tratados de direitos humanos, eles têm, hoje no Brasil, por força de decisão jurisprudencial, caráter de supralegalidade, porém estão abaixo da Constituição. É diferente da Argentina. Só se eles forem incorporados pelo rito da emenda constitucional é que eles terão status de norma constitucional. Esses tratados foram incorporados no Brasil, estão vigentes, são normas cogentes, e o Brasil se obriga pela positividade doméstica, não é nem pela positividade internacional, a cumpri-los. E o governo federal não quis cumpri-los. E, ademais, nós temos também, a professora Piovesan deve ter falado muito disso, do artigo 5º, do parágrafo 2º da Constituição, que diz que os tratados e os direitos elencados no nosso extenso artigo 5º não são números clausos, eles não se esgotam ali, né? Então, há já a previsão do direito à saúde, há já a previsão de políticas e de direitos sociais para implementar o bem-estar da sociedade. Agora, cabe aos governos, né, adotá-las e não modificar a Constituição. Eu só quero fazer uma observação interessante. Quando eu ainda era uma estudante de direito, né, eu li, tinha um grande jornalista brasileiro chamado Carlos Castelo Branco, e ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil chamada A Coluna do Castelo. Era o Castelinho. E ele tinha, eu tenho isso guardado até hoje, isso já vai uns 20 e poucos anos, né? E o título da coluna dele era É impossível governar com essa Constituição. E aí ele faz um retrocesso da historiografia pátria, dos governos, dos democráticos aos autoritários, porque o Brasil sempre viveu crises, né, entre autoritarismo e democracia, né, e o discurso predominante dos chefes de Estado é que era a Constituição sempre um obstáculo para que eles pudessem implementar as suas políticas. Mas é lógico que sim, porque a Constituição é o parâmetro normativo, não é? É um marco até onde se pode ir ou não ir. Então, esse discurso de que é impossível governar com a Constituição prevalece até hoje diante da Carta Cidadã, promulgada em 88, que foi fruto de um movimento social importantíssimo, né? E que o Brasil mostrou, junto com todos os países sul-americanos, que nós não estávamos fadados ao autocratismo. Nós derrubamos o mito de que a Sul-América era uma região autoritária e todos conseguimos redemocratizar por meio até de transições constitucionais que não provocaram nem rupturas nem quebras de legalidade. E o que eu posso lhe dizer é que essa Constituição, ela talvez tenha sido uma das melhores ou a melhor que o Brasil já experimentou, né, ao longo dessa grande historiografia. Nós já tivemos várias constituições e exatamente por ela ser tão boa e por seus projetos, pelas suas propostas serem tão, vamos dizer assim, tão éticas e tão morais, né, ela já foi reformada mais de 100 vezes. Isso é um indicativo de que algo não está funcionando bem na República, nessa jovem República democrática de 30 anos, que está sendo acutilada, né, por tantos, vamos dizer assim, por tantos malefícios, vindo de um presidente eleito democraticamente e empossado legitimamente. Isso é o que é o mais trágico em toda essa tragédia. Não é? Muito obrigado por tuas colocações, por tua clareza e por tua valentia, como sempre, não? Por dizer as coisas sem voltas, não? Por dizer as coisas de maneira direta, como é teu estilo, não? Eu gostaria, temos ainda uns minutos, eu gostaria de saber se, especialmente os que estão desde primeiros momentos, não os que, por diversas razões, tiveram que entrar depois, como, por exemplo, o primeiro em entrar, que foi o Mateus. Então, querido Mateus, adiante, faz uma pergunta.
Boa tarde, professor. Boa tarde, doutor Matheus. Beth Rocha, tudo bem? Muito obrigado pela palavra, professor. Eu observei nesses esclarecimentos da doutora a respeito bastante sobre a ditadura aqui no Brasil. Até foi mencionado sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937. Falamos um pouquinho da ditadura militar, ali que iniciou em 1964. Mas eu vejo que nessas duas ditaduras, pelo menos aqui no Brasil, para elas terem se desenvolvido, para elas terem tomado força, foi necessário um apoio popular muito forte. Na época, seja com um falso pretexto de comunismo, ou então se existia realmente esse medo. Eu não sou da época, mas muitas pessoas dizem que sim. A minha questão aqui hoje, que eu quero perguntar, é porque hoje o Bolsonaro, após a pandemia, o índice de rejeição dele popular caiu para 43%. O apoio fixo do Bolsonaro hoje está em 33%. Considerando aí um eventual golpe, é muito difícil imaginar que esse número de 33% não abaixe mais ainda, não reduza mais ainda de 33% para menos que isso. Sem o apoio popular, é possível sustentar um governo autoritário? É possível que ele consiga ter forças para chegar de uma forma autoritária a um governo ditatorial? Essa é a minha pergunta. Sua pergunta é excelente, não é? E eu acho que ela realmente responde já em parte aquilo que eu falei anteriormente. Desculpa, Beth, mas eu não posso deixar de dizer que eu fico orgulhoso de meus alunos de que eles fazem umas perguntas tão boas, porque verdadeiramente eu vejo que o curso está funcionando, porque verdadeiramente a pergunta é uma pergunta de uma pessoa que evidentemente está trabalhando na questão da ditadura e o direito. Muito obrigado. É verdade, e sobretudo, professor Ricardo, que conhece, né, a história do Brasil, porque o golpe de 64 ele foi dado com o apoio, e também o de 37, Vargas era um populista, não é? Com o apoio das classes médias. E aqueles que poderiam apoiar o governo João Goulart se silenciaram. Não é? A baixa subalternidade, toda essa a baixa oficialidade, toda ela se calou. Não é? Então, de fato, o apoio popular ele é fundamental. E isso é um dos argumentos que me leva, inclusive, a acreditar que não há espaço político hoje, a despeito de todas essas ameaças que estão pairando no ar, não é? Para um eventual golpe, não é? De qualquer natureza, ou militar ou civil. As instituições, apesar de ainda serem recentemente criadas, pode-se dizer, porque 30 anos em termos de história não é nada, não é? As instituições, apesar de serem recentes, elas estão fortalecidas. Nós temos um Supremo Tribunal Federal combativo e, junto ao Supremo, há várias declarações de tribunais de justiça estaduais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, apoiando o Poder Judiciário e, de uma certa forma, contestando essa postura desafiadora do chefe do Poder Executivo. O Congresso Nacional ele está com suas portas abertas, em pleno funcionamento, as votações estão sendo feitas por videoconferência, portanto, as instituições não pararam de funcionar. E é importante que se diga aqui também que, apesar das bravatas do presidente Bolsonaro, o fato é que ele tem buscado, né, recursos judiciais para contestar, vamos dizer assim, as suas reivindicações que foram desprestigiadas, que não foram atendidas. Então, ele está, apesar de falar contra o sistema, jogando com as regras do sistema, recorrendo de acordo com o que preceitua os códigos de processo, atuando dentro dos tribunais por meio da Advocacia Geral da União. Então, isso é muito importante. Eu acho, e eu quero crer, né, que a sociedade brasileira não vai permitir, né, que um novo regime ditatorial se instale. Nós já provamos a democracia, e a democracia tem um sabor, ela é difícil, sem dúvida alguma, mas é o melhor regime que existe. E, por isso,
E por isso eu sempre digo, né, que apesar de não acreditar que isso possa vir a acontecer, é importante estar atento. É importante nós, né, como cidadãos, como pensadores, como juristas, como operadores do direito, né, como sociedade civil, né, nos coloquemos para não admitir, né, essas quebras de legalidade. É claro que todos têm o direito de pensar e de ter as suas ideologias, mas dentro do marco racional do contrato social. E eu digo isso, e já encerrando, não é preciso que nós estejamos realmente muito atentos, porque a democracia, quando se despede, não costuma dizer adeus. Então, é importante que nós estejamos sempre vigilantes para que ela não parta e não nos deixe sós. Obrigado, querida amiga. Eu pensava, a democracia, eu não sei se é o melhor sistema, é o menos pior. Ou talvez essa definição, é o menos pior. É o mas menos é pior. O que nós temos, né? O menos pior de temos. todos os outros. É o menos pior de todos, com certeza. Eu acho que foi, não me lembro se foi Churchill que falava, agora estou, Almir, que eu não me lembro se foi Churchill que falava todos os sistemas são ruins, ou menos ruim é a democracia, não? Ou dizer, exatamente. A democracia é um sistema que não funciona, mas por favor indique-me outro que funcione mais. Não? Outro melhor, exatamente. Não? Almir, por favor. Tu querias falar? Boa tarde, professora. Boa tarde, doutora Almir. Queria parabenizá-la pela clareza da sua exposição, muito clara, muito objetiva. Eu vejo, compactuo com a senhora com essa preocupação em que se fala hoje, né, abertamente no Brasil, em intervenção militar pelos bolsonaristas. E eu gostaria de fazer um paralelo. O golpe militar de 64 ele veio num contexto totalmente diferente, né, da completamente. Realidade. Exato. Vivíamos uma polarização gerada pela Guerra Fria, etc. Exato. Na concepção da senhora, se tivéssemos uma ruptura constitucional hoje, como que ela se desenharia na prática? Né? Seria algo mais velado, com a busca de enfraquecimento sistemático das instituições, ou seria um golpe ostensivo mesmo, com as Forças Armadas na rua, empunhando armas? Qual que seria o desenho dessa ruptura que é tão falada hoje? Inclusive, o próprio filho do presidente disse que a ruptura é questão de tempo, que ela vai acontecer. Eu queria saber da senhora, no contexto atual, político, econômico, enfim, geopolítico, qual que seria o desenho dessa ruptura? Seria com esse enfraquecimento sistemático das instituições ou seria algo mais ostensivo mesmo? Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que não há espaço hoje, mundialmente falando, não é, para golpes ostensivos e quedas de regime. Né? Como o senhor mesmo bem pontuou, não é, o mundo de 64 não é o mundo de 2020. E um exemplo vívido disso foram as posturas dos líderes europeus, né, com exceção do presidente Trump, né, com relação ao governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, Yalta já foi superada, o mundo já não tem mais uma divisão em blocos de influência, não é? O comunismo praticamente acabou, só os bolsonaristas é que o invocam para atacar as esquerdas, que eles chamam de esquerdas, não é? Porque contrariam seus interesses. Então, não há hoje, dentro da ordem internacional, uma possibilidade de algo ostensivo. Até porque, não sei se sabem, mas o presidente Jair Bolsonaro foi, inclusive, denunciado no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. A Associação dos Juristas para a Democracia, não é, entendeu, exatamente por causa dessas políticas, né, de propagação do vírus, na medida em que ele fazia pouco caso da Covid, chamando de gripezinha, ele entendia que
que teria de se acabar com o isolamento horizontal e vertical, ele acabou por ser denunciado no Tribunal Penal Internacional. Particularmente, eu acho que não vai dar em nada, mas é uma desmoralização para um líder político, né, para um chefe de Estado, ser, vamos dizer assim, denunciado, entrarem com uma petição contra ele por crime contra a humanidade, seus próprios nacionais, porque ele não tomou as atitudes, né, que deveria agir para poder impedir a propagação do vírus. Então, isso é um ponto. Com relação à questão dos golpes subliminares, o que me preocupa, e eu vou lhe ser muito franca, né, é exatamente com o enfraquecimento dos políticos, né? É fato que o PT causou uma grande desilusão no povo brasileiro. O PT não poderia ter feito aquilo que fez, né? Sobretudo porque sempre posou como vestal da pureza. Mas também é fato que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a Lava Jato, ela demonizou a política. E os políticos não são bem vistos já há muito na nossa sociedade. Né? A demonização da política é o que há de pior, porque fora da política não há possibilidade de um consenso racional dentro de sociedades organizadas. Não há. A política, se a democracia é o menos pior dos regimes, a política também, os partidos políticos, as agremiações partidárias, são o que há também de menos pior com relação à elaboração das vontades políticas do Estado e da sociedade. Então, eu acho que, mais do que, e antes de tudo, é preciso fortalecer a política como profissão e não desmoralizá-la, e não gerar, junto à população, um sentimento de descrença que o político profissional ele é um aproveitador, ele é um desonesto, ele é um corrupto, quando, na verdade, são eles que nos representam dentro do parlamento, são eles os responsáveis pela elaboração das leis, eles são a caixa de ressonância da sociedade. A minha preocupação é nesse sentido. Se critica muito, eu digo isso como magistrada, né, o ativismo judicial. Mas o ativismo judicial tem uma razão de ser. O ativismo judicial ele vai ao encontro da concretização dos direitos fundamentais. E se o judiciário não fizer isso, né, lamentavelmente, o Congresso Nacional não faz por causa, muitas vezes, de ônus políticos que ele terá de pagar. E eu cito aqui, por exemplo, a interrupção, né, da gravidez do feto anencefálico, a união homoafetiva, né, a questão do estudo das células-tronco, tudo isso foi decidido judicialmente, quando isso deveria ser uma política que deveria, a meu ver, partir de dentro do Congresso Nacional, onde estão lá todas as ideologias e todas as mentalidades que vigoram dentro da sociedade representadas. Então, eu não acho que possa haver nenhum golpe assintoso e nenhum golpe subliminar, mas eu acho e vejo com muita preocupação, sim, o enfraquecimento da política como profissão. Né? E vejo também esse recrudescimento, esse antagonismo da sociedade civil contra os nossos políticos. E eles são pessoas importantes, eles são peças relevantes nesse xadrez para poder realmente colocar os pingos nos is e a legitimidade dentro dos seus devidos lugares. Né? Muitas de suas decisões podem nos desagradar, mas isso faz parte, inclusive, da dialética democrática. Nem tudo aquilo que eu gosto, nem tudo aquilo que eu enfim, concordo, né, é o que vai prevalecer. Mas é importante que saia de um polo de debates e de discussões onde aqueles que falam, aqueles que argumentam, foram escolhidos pelo Estado, pela nação. E isso não está acontecendo. O Poder Legislativo está se omitindo, e é uma omissão proposital, né? E o Poder Judiciário está substituindo as vozes legislativas, que, para mim, também é uma inversão, é um equívoco muito grande dentro de um Estado democrático. É a ver o que vai acontecer nos próximos anos e como é que a nossa política vai se desdobrar. Mas eu acho que demonizar, né, o Congresso Nacional e os congressos estaduais, né, as assembleias legislativas, as assembleias de vereadores, as câmaras de vereadores, não é a saída para que nós possamos resgatar, né, a nossa democracia, que já foi tão, vamos dizer assim,
tão acutilada pelas vicissitudes constitucionais que nós vivenciamos desde a República, que começou com um golpe, até, né, 2020, onde nós estamos discutindo a possibilidade de uma inversão, né, em 30 anos de Constituição democrática, de um regime político que foi, inclusive, instado ao poder democraticamente e legitimamente. Isso é algo inconcebível. Em vez de nós estarmos preocupados em salvarmos vidas, estamos aqui discutindo fake news, estamos aqui discutindo os discursos de ódio que predominam dentro do poder executivo, estamos aqui discutindo se o presidente da República ele tem ou não tem o apoio dos militares para dar um push no Brasil. Isso é inacreditável, realmente é algo que me causa uma estupefação imensa e uma tristeza muito grande, porque o Brasil é maior do que isso. Querida ministra Beth Rocha, muito obrigada. Perguntas que ainda tenhamos me passam por e-mail e eu repasso para a ministra, querida professora doutora Beth Rocha. Eu responderei com muito prazer. Obrigado. Responderei todas com muito prazer. Eu preciso falar algumas coisas com a turma também, então, como temos um limite de tempo, vamos deixar as perguntas que ficam para serem feitas por e-mail. Querida professora doutora Beth Rocha, primeira mulher presidente de um tribunal superior militar na história da humanidade, muito obrigado por ter estado conosco hoje. Muito obrigado por ter compartilhado tua sabedoria, teus conhecimentos, tua visão. Tu não sabes, ou acho que sim sabes, mas eu acho que concordarei com toda a turma, a importância que para a temática da nossa matéria tem os teus comentários, tuas colocações. Eu acho que todas as intervenções que nós tivemos foram muito úteis para a nossa temática, mas a tua teve a particularidade de que desde o começo até o final foi tudo material útil para nossos trabalhos. Tudo. Cada coisa que tu falastes. Cada coisa que tu falastes. Eu te agradeço muito. Eu fiquei com a vontade, depois vamos falar de te convidar para dar uma palestra por Zoom também no doutorado na Universidade de Buenos Aires. Com muito gosto. Onde logo estarás dando aulas também, de novo, como sempre. Mas eu te agradeço de coração e espero que as coisas continuem estando da melhor maneira possível, ou seja, não continuem estando como estão. Não, esperemos que as coisas melhorem, esperemos que as coisas melhorem. Não é também somente, vamos dizer também que não é somente o Brasil que está com um governo tão autoritário nessas circunstâncias, os Estados Unidos também, a Rússia também, a China também, ou seja, não é que apenas vamos carregar todas as culpas e os pecados no Brasil, não, porque digamos que a Inglaterra também e demais, não. Vamos dizer a verdade, como tu como mulher no poder, os países governados por mulheres estão muito melhor muito obrigada, Ricardo. Na resposta à pandemia, os países, em geral, que melhor responderam à pandemia são os países que estão dirigidos por mulheres, não? Incluindo a professora doutora Angela Merkel, na Alemanha. E os países que estão pior são os que têm machos, não homens, machos. Não, é verdade. No governo. Boa colocação. Exato. Não homens, porque os homens não somos dessa maneira. Machos. Não?
Machos. Eu só peço a Deus que me salve dos machos, porque são perigosos. E eu também, como mulher, como mulher, peço todos os dias, Ricardo, como mulher, esses são os piores para se lidar. São perigosos. Muito. São muito perigosos. Meu amigo. Os homens temos o problema de que, às vezes, os machos pensam que, por ser homem, tu tens que concordar com eles, não? E não entendem que, para muitos homens, desses machos é a pior das desgraças que existem sobre a face da Terra. Quando algum desses chega ao governo, então temos a gripezinha. Muito bem. Olha, meu querido amigo, eu gostaria só de me despedir aqui agradecendo. Foi uma alegria imensa te rever, mesmo que à distância, né? Como sempre, esse amigo querido que eu guardo com muito carinho no coração. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra imensa participar. Agradeço a todos os alunos que me ouviram.